candidato Israel Tuiuca, ele perguntou ao Wilson Lima sobre a questão da pandemia, apelou ali para a questão mais emocional, né? O que passaram os profissionais da saúde no momento da pandemia, a questão dos atrasos dos salários, a falta da valorização dos profissionais. E o Wilson Lima, ele respondeu de uma forma muito mais técnica, né? Ele não entrou nessa questão ali emocional. Você acha que isso foi estratégico? O Tuiuca, a meu ver, teve um desempenho melhor do que aquele outro primeiro debate na TV Band, que a gente acompanhou e fez algumas pontuações. Ele conseguiu buscar um equilíbrio melhor, provar o que ele de fato estava falando a respeito dele, que ele era o mais diferente de toda a turma ali, todos os outros candidatos já tinham tido algumas relações políticas, já passaram pela experiência da gestão. Ele conseguiu inserir no discurso dele, além das pautas que são próprias dessa esquerda, que demarca território a cada eleição com as candidaturas, como é o caso do PSOL, o Tuiuca conseguiu inserir as origens dele. Né? Ele falou sobre e para os parentes, para os indígenas. Isso foi um dado positivo, a meu ver, no desempenho do Tuiuca. Até a fala do Tuiuca com o governador Wilson Lima, quando ele fala assim, faz uma pergunta, o Wilson Lima responde no enquadramento técnico que ele conseguiu fazer, e o Tuiuca diz, olha, o senhor não respondeu, eu estava nos hospitais, eu vi isso, eu falei aquilo. Ele fala com propriedade, né? Ele fala com propriedade, com a indignação de quem participou daquele momento. Então, até neste ponto, ele conseguiu maior eficiência nesse confronto com o Wilson Lima que os demais, em função da forma como eles se pautaram e do padrão, do que eles adotaram para combater ali o que eles queriam levar no debate em relação ao Wilson Lima. O Tuiuca foi uma boa surpresa, aí até as frases que ele escolheu de efeito, você viu que circulou um pouco mais ali nas redes sociais, que ele disse que ficava triste, pode falar nesse horário outra palavra, Rafael? Ficava pé da vida, pronto. Pé da vida. E ele falou também... Tapem os ouvidos das crianças quando ele ia falar algo nesse sentido, assim. Mas tem médico. Isso, né? Ele escolheu frases de efeito e teve uma adesão. Claro que isso não significa resultado de votos a esta altura do campeonato, mas isso significa visibilidade, que pode ser positiva ou negativa. Então, dessas que nós estamos falando, Tuiuca conseguiu uma boa visibilidade. O amazonino, pela ausência, acaba que se protegeu de algo que pudesse repercutir negativamente para ele no pós-debate. O Wilson Lima, pelo domínio da questão da fala, pela serenidade, pela calma, conseguiu também uma boa visibilidade, especialmente entre os seus, impressionou bastante, né? E convenceu quem ainda teria alguma dúvida em relação à capacidade dele de confrontar figuras mais experientes politicamente que ele. Eduardo Braga acabou cedendo em alguns momentos daquelas questões que ele tem evitado durante a campanha. O próprio Tuiuca conseguiu meio que localizar em Eduardo Braga um ponto que ele se demonstrou um pouco arrogante, quando ele disse, olha, nessa coisa que você está falando aí, eu esqueci qual era o assunto, não sei se era Igarapé agora, mas se você estava no banco da faculdade, eu já fiz isso, já fiz aquilo e fiz aquele outro. Essa forma de falar de Eduardo Braga não é positiva para ele próprio. Então, o Tuiuca conseguiu tirar ele daquela zona de controle, de autocontrole que ele estava tentando manejar o tempo todo na campanha. E o Ricardo Nicolau, a gente até falou algumas vezes aqui sobre a postura durante a campanha que a gente vai ver ali o resultado. Eu penso que o Ricardo Nicolau, ele tinha um ativo, ele tem um ativo, vamos tratar dessa maneira, vamos esperar o resultado final das urnas, que é um ativo de credibilidade, de alguma coisa de imagem, de controle de informação. Ele tem essa coisa na vida política dele, embora também tenha pontos negativos. Não estou dizendo que ele não tem pontos negativos, mas eu penso que nessa campanha, a forma como ele tem se conduzido, a postura, a aparência, a voz, a dinâmica da fala, essa desconstrução que ele busca no adversário, na verdade, ele está atingindo na imagem dele. Eu tenho um pouco dessa avaliação, essa impressão. As pessoas vão comentando a respeito do desempenho dele, em vez de ficarem, como diz o Tuiuca, triste, pé da vida com o outro, elas ficam com uma dúvida em relação à postura e à condução dele. Essa é a impressão que eu tenho.